Irmãos, um bom dia. É uma grande alegria poder participar desse momento de celebração de 83 anos. Nós imaginamos como a história desta igreja é importante para os irmãos. Porque no momento de celebração de aniversário, o que a gente faz é olhar para trás, né? Lembrar da nossa história. Uma celebração, por exemplo, de aniversário de casamento, a gente lembra do momento do casamento, né? Então, eu acredito que é uma ocasião oportuna para nós lembrarmos, né? Porque as vivências, as experiências que os irmãos tiveram, marcaram as suas vidas. Acredito que alguns praticamente nasceram aqui, têm uma história com esta igreja, e essa história ela precisa ser rememorada, né? Os irmãos, é importante recordar, né? É importante nós lembrarmos. Mas o fato de nós lembrarmos nos faz, irmãos, entender que o que vivemos hoje é resultado de algo que se originou lá no passado. E não se originou neste país. Os irmãos foram... Esta igreja foi plantada por um missionário norte-americano, pastor Morgan, né? Como pude ver ali na galeria de pastores, né? Então, os irmãos são resultado de algo que Deus começou a operar em outro país. Irmãos, como é maravilhosa essa história. E quando percebemos também a divisa escolhida pelos irmãos, nós vemos que os irmãos separaram um momento da vida da igreja que não começou ali também. Um momento que foi resultado da missão. A missão iniciada pelo próprio Deus. A igreja em comunhão, ela pratica aquilo para o qual Deus a criou. Então, irmãos, eu acredito que é importante nós voltarmos os nossos olhos para o passado, porque sabemos que a história da redenção, ela não começou no livro de Atos, mas a história da redenção começou no livro de Gênesis. E os irmãos têm cumprido uma missão que iniciou-se com o próprio Deus. Deus é o missionário por excelência. A missão só existe porque Deus existe. Então, irmãos, eu parabenizo os irmãos pelo aniversário, mas eu quero que nós nos remetamos, neste momento, ao texto de Gênesis, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Nós leremos até o versículo 28. Gênesis, capítulo 1. O versículo de número 26, onde a palavra de Deus fala-nos assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Irmãos, eu acredito que os fundamentos da missão que os irmãos têm realizado ao longo desses 83 anos, afinal de contas, o tema escolhido pelos irmãos é que a Pieba, há 83 anos, vem cumprindo a sua missão. Mas eu acredito que os fundamentos dessa missão, eles se encontram no primeiro livro da Bíblia. Por essa razão, irmãos, eu quero refletir com vocês nessa manhã, justamente sobre essa temática, os fundamentos da missão. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, é que Deus é o princípio e o fim da missão. Irmãos, no texto que lemos, nós vemos que Deus, Ele cria o homem à sua imagem
e ele dá algumas ordens ao homem. Uma dessas ordens, irmãos, é a ordem de encher a terra. Palavras que transmitem essa ideia, palavras diferentes que transmitem essa mesma ideia são usadas aqui: frutificar, multiplicar, mas a finalidade é encher a terra. Veja, ele dá essa ordem ao homem, mas não somente isso. Ele dá a ordem ao homem de dominar, de sujeitar a terra. E nós percebemos, irmãos, que nessas duas ordens há também uma ordem implícita, algo por trás. Porque se o homem cumprisse essas ordens, ele estaria, na verdade, cumprindo uma outra ordem, uma ordem implícita, a ordem de se relacionar com o seu Criador. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele tem a ver com a obediência, com a observância dos seus mandamentos, das suas ordens. Porque, veja, a Bíblia, ela apresenta uma série de ordens que o Senhor nos dá e que nós só passamos a entender a importância de cumpri-las a partir do momento que nos rendemos aos pés de Jesus Cristo. A partir do momento que começamos a nos relacionar com Deus, então há uma ordem de nós nos relacionarmos com o Senhor, porque é a partir desse relacionamento que nós cumprimos as demais ordens. Irmãos, e levando em conta que o propósito da criação é a glória de Deus, como nós vemos em Isaías, capítulo 43, versículos 6 e 7. E considerando, irmãos, que no texto que nós lemos, o homem não havia caído. Nós sabemos que o homem não caído, ele tinha condições plenas de cumprir o propósito para o qual Deus o criou, qual seja a glória de Deus. Ele podia glorificar a Deus. Mas, irmãos, imagina, se o homem nesse estado, não corrompido, ele obedecesse à ordem de encher a terra. Vamos pensar. O homem não corrompido geraria homens não corrompidos. Homens que portariam a imagem de Deus não corrompida. E esses homens não corrompidos, eles conseguiriam alcançar o propósito da criação. Ou seja, eles conseguiriam glorificar a Deus, irmãos. Então, toda a terra seria cheia da glória do Senhor. Porque esse sempre foi o propósito de Deus. Encher a terra de adoradores. O próprio Jesus, em João 4, versículo 23, ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Irmãos, não há ninguém mais apaixonado pela glória de Deus do que o próprio Deus. Deus é apaixonado pela sua glória. Nós vemos isso em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, irmãos. Nós vemos no versículo 6 que a Bíblia diz que Deus, ele nos predestinou em Cristo para louvor da glória da sua graça. Ele nos fez como somos hoje, igreja, para louvor da sua glória. Porque não há ninguém mais apaixonado pela sua própria glória do que o próprio Deus. Mas é importante definirmos os termos. O que é a glória de Deus? Irmãos, a glória de Deus tem a ver com a adoração. Porque, veja, vamos ler Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. No versículo de número 3, onde se encontra aquela passagem que nós recitamos com frequência, quando Isaías contempla ali uma visão de Deus assentado no alto e sublime trono. Ele viu que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós vemos aí uma relação entre a glória e a santidade de Deus. Deus é santo.
E a santidade de Deus significa que Ele é perfeito no seu caráter. Deus é perfeito em todas as suas ações. E Ele é tão perfeito, irmãos, que Ele está elevado num patamar superior a toda a criação. Não há um ser que seja semelhante ao Senhor, e por isso Ele é o único digno de receber esse louvor da sua glória. É o único digno de ser glorificado. Logo, a glória de Deus são essas infinitas perfeições do Senhor, essa beleza da santidade de Deus. E glorificar a Deus é justamente louvar essas perfeições do Senhor. Então, quando a Bíblia fala da glória de Deus, ela nos mostra qual é o nosso propósito. Nosso propósito é louvar a Deus por suas infinitas perfeições, pela sua grandeza, pelo seu valor infinito. Reconhecer que Deus, Ele é tão elevado, tão santo, que ninguém pode se comparar a Ele, e exaltá-lo por isso. Mas há um problema, irmãos. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e por isso foram separados da glória de Deus. O pecado nos coloca na contramão do nosso propósito. Faz com que nós não cumpramos a meta da nossa vida, que é a adoração, que é a glória de Deus. Todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus, não glorificam mais a Deus. Porque a consequência do pecado, irmãos, é substituir a glória de Deus, as suas infinitas perfeições, por algo de menor valor. Em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 23, nós vemos que os homens, eles mudaram a glória do Deus incorruptível por criaturas corruptíveis, homens, répteis, quadrúpedes. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É isso que o homem sem Deus faz, irmãos. Ele vai buscar louvar qualquer outra coisa, adorar qualquer outra coisa menos Deus. Ele não vai buscar a meta da sua criação. Veja, no princípio, nós vimos que o propósito de encher a terra com a glória do Senhor, de encher a terra de adoradores, podia ser alcançado pela geração de filhos. Mas o pecado veio, irmãos, e agora a geração de filhos é insuficiente. Não basta apenas gerar um filho. Agora é necessário, irmãos, nós gerarmos também discípulos do Senhor por meio do discipulado que começa na família, por meio da pregação do Evangelho. Mas, irmãos, Deus, Ele usou mesmo aquilo que havia se corrompido, irmãos, para gerar adoradores. Por meio da geração de filhos não é mais possível, irmãos, gerar adoradores. Ninguém nasce crente. O filho do crente não nasce crente, o filho do pastor não nasce pastor. Agora é necessário que nós evangelizemos nosso filho, nós lutamos constantemente para expô-lo ao Evangelho. Constantemente procuramos ocasião para falarmos de pecado, céu, inferno, salvação, condenação. Para que essas verdades, irmãos, encham o seu coração de modo que ele fique saturado e aprenda a amar o Senhor, a louvá-lo, a reconhecer a glória de Deus. Mas, veja, em Gênesis 3,15, mesmo o homem tendo caído, Deus, por meio da geração de filhos, Ele diz que vai resolver o problema. A geração de filhos não gera adoradores, mas por meio da geração de filhos, Deus, Ele deu à humanidade o meio para produzir novos adoradores. Mas é importante lembrar que não foi suficiente que Jesus apenas nascesse. Jesus, ele teve que viver, morrer e ressuscitar. Semelhantemente, nós
para que sejamos adoradores de verdade, precisamos morrer para o mundo e ressuscitarmos com Cristo. Meu filho precisa se converter. Ele não nasceu crente. Precisa morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo. Por essa razão, irmãos, nós entendemos que a missão, ela começa com Deus. É Deus quem institui a missão desde o princípio, porque desde o princípio, irmãos, o propósito de Deus ao ordenar o enchimento da terra não foi apenas encher a terra de corpos, mas Deus queria encher a terra de adoradores. O propósito do casamento desde o princípio não foi gerar apenas filhos, mas gerar discípulos do Senhor, adoradores. A missão, ela começa com Deus, porque Deus foi quem a deu ao homem na forma do enchimento da terra, mas Deus também deu a solução para o problema que o próprio homem criou, enviando Cristo para morrer por nós. Mas veja, o fim da missão, a finalidade da missão é o próprio Deus. Porque no fim de tudo, irmãos, o propósito da missão é a adoração. Irmãos, a meta de todos nós é a adoração. Só existe missão porque falta adoração. Quando tudo se consumar, irmãos, a missão vai cessar. Mas a adoração vai permanecer por toda a eternidade. Porque, irmãos, esse é o fim da criação. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse é o fundamento da missão mais precioso. Deus é o princípio e o fim da missão. Mas há outro fundamento importante. E a segunda coisa que eu quero destacar é que os servos de Deus sempre foram os agentes da missão. Irmãos, vamos pensar. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas por que Deus não criou toda a humanidade de uma vez só? Se todos não haviam caído, toda a terra já seria cheia da glória do Senhor e não haveria necessidade de multiplicar. Deus criou os anjos, por exemplo, de uma vez. Nós vemos em Jó, no capítulo 38, a partir do versículo 4, que os anjos estavam presentes quando Deus lançava os fundamentos da terra. Então, por que Deus não criou a humanidade toda de uma vez? Pronto. Mas Ele decidiu, irmãos, usar o homem como agente do seu propósito final. Como agente da multiplicação da adoração na terra. Então ele disse para que o homem enchesse a terra. Que deixasse pai e mãe, se unisse à mulher e enchesse a terra. Para que toda a terra fosse cheia da sua glória. Interessante, irmãos, que Deus sempre usou agentes humanos para a consecução dos seus objetivos, para o avanço da missão. Nós vemos na história dos irmãos que Deus usou agentes humanos. Essa igreja não apareceu, né? Os missionários lá nos Estados Unidos, eles também têm uma história. Se eles estivessem entre nós perguntaríamos, eles diriam como foi. Olha, não, Deus falou no meu coração que eu fosse. E talvez antes disso, ele ia contar a história da vida dele, como foi criado nos caminhos do Senhor, ou como se converteu na idade adulta. Mas veja, Deus ele sempre utiliza agentes humanos. No Gênesis nós vemos, por exemplo, Deus utilizando Noé. A Bíblia chama Noé, em 2 de Pedro 2,5, de pregoeiro da justiça. Ele pregava. Vemos Deus utilizando Enoque. Enoque, na Epístola de Judas, é dito que ele profetizou naquele tempo também. Ele apregoou a mensagem do Senhor. Vemos Abraão, vemos Moisés, Davi. Vemos o próprio Cristo recrutando seus discípulos. Então Deus sempre utilizou agentes humanos, ainda que Deus pudesse fazer tudo sozinho. Mas o interessante, irmãos, é que Deus,
ele utiliza agentes humanos, mas os agentes humanos nem sempre querem fazer a vontade de Deus. Veja, por que Deus quis usar Jonas? Jonas não queria ir. Ele não queria ir. Mas Deus o levou lá. Ele foi obrigado, e mesmo depois de pregar e as pessoas se converterem, ele ainda continuou reclamando. Então nós achamos que Jonas é um exemplo isolado. Um profeta que só queria pregar para os seus. Ele não queria pregar para outros. Mas quando nós avançamos no Novo Testamento, e falamos isso ontem, nós vemos que a igreja, ali em Atos, essa mesma igreja de Atos 2:44, essa igreja só queria pregar aos judeus. Jesus dissera: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas eles não foram. Eles eram como Jonas, profetas que só queriam pregar aos seus. Então, o que Deus fez com Jonas, ele fez com a igreja. Ele colocou Jonas na barriga de um peixe e o levou para pregar. A igreja, Deus colocou a igreja diante da perseguição. Estevão foi assassinado. Então a igreja avançou. Pregaram em Samaria. Olha, eles cumpriram o que Jesus havia mandado. Então eles foram falando aos gentios. Mas primeiro eles tiveram que ser submetidos a algo que eles não gostaram. Irmãos, nós também somos assim. Nós olhamos para trás, vemos a nossa história de missões, sabemos que somos resultado das missões, porque alguém pregou a alguém, que pregou a alguém, que pregou a nós. Mas nem sempre nós queremos ir, irmãos. Às vezes, Deus precisa nos mover, nos empurrar para a missão. E nós louvamos o Senhor porque Ele faz isso. Porque como é bom sermos instrumentos dEle. Porque é melhor fazer a vontade de Deus do que a nossa. Deus, com isso, Ele mostra que Ele é o gerente da missão. Não são os irmãos. Ainda que os irmãos cooperem com missões, os irmãos não são os gerentes da missão. Nós, às vezes, irmãos, tentamos nos esquivar da missão com essa justificativa. Nós terceirizamos, né? Eu vou ajudar o missionário para que eu não precise falar, ele fala por mim. Às vezes agimos como Moisés, querendo que o nosso irmão fale em nosso lugar, né? Manda Arão. Eu não. Porque alguém pode pensar que para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus, é necessário ter altos estudos. Mas, na verdade, para pregar o evangelho, é necessário apenas ser discípulo do Senhor. Lembro-me de um ditado, uma expressão que se usava lá no Rio, não sei se ela é tão popular assim, mas dizia-se, novo convertido, missionário constituído. Então basta ser discípulo do Senhor para pregar o evangelho. Mas às vezes, irmãos, para não pregar, as pessoas até alteram o sentido da missão. As pessoas falam que missão é outra coisa. Falamos disso ontem, né? As pessoas dizem, olha, a missão é você ajudar os pobres. Então, se eu ajudo os pobres, porque, irmãos, é mais fácil nós ajudarmos os pobres. Como assim, pastor? É difícil, mas é mais fácil do que evangelizar, porque é algo que está na moda. Não que seja errado ajudar os necessitados, mas é errado confundir a missão. Porque a missão é pregar o evangelho. Falamos ontem, né, da natureza da igreja ajudar o necessitado, e nós fazemos isso naturalmente, como ovelhas que somos. Mas substituir a missão, dizer, olha, eu fazendo isso, eu já preguei o evangelho. Não, o evangelho é uma mensagem que precisa ser comunicada verbalmente.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz Romanos 10, 13. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos comunicar. Há um ditado popular que uns atribuem a Francisco de Assis, outros a Agostinho. Isso ninguém sabe de fato a origem. Mas uma frase que diz, pregue sempre, se necessário for, use palavras. Irmãos, essa frase está equivocada. Sempre é necessário usar palavras. Seja de maneira audível ou por meio da linguagem de sinais. Mas precisamos usar palavras. Precisamos comunicar a verdade do Evangelho. Uma pessoa só vai se converter se ela ouvir o Evangelho, sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós somos agentes da missão. Os irmãos, no decorrer dessa história, têm vivenciado essa realidade. Os irmãos são resultado da missão, porque agentes da missão atuaram nessa cidade, e agora os irmãos têm esse legado nas mãos e têm atuado nesta localidade. Mas veja, se nós nos recusarmos a fazermos a missão, é possível que o Senhor nos mova de forma que nós não queremos, como fez com Jonas e a igreja. Porque, como falei, Deus é o gerente da missão. É Ele quem envia os missionários, como acontece em Atos capítulo 13, quando o Espírito diz à igreja, apartai-me, Paulo e Barnabé. Mas Deus também é quem impede de ir. Porque em Atos capítulo 16, quando Paulo e sua comitiva intentavam evangelizar na Ásia, a Bíblia diz que o Espírito Santo os impediu. E eles tentaram pregar na Bitínia e foram impedidos também. Então Deus é quem nos manda, quem nos impede, quem nos dirige. Ele é o dono da missão, Ele é o gerente, não somos nós, irmãos, e de um jeito ou de outro, uma vez que Deus é o gerente, irmãos, o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo. Mateus 24, versículo 14 diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, entre todas as gentes. Então virá o fim. Deus garante que o evangelho será pregado. Ali não está dizendo, irmãos, talvez seja pregado, diz que será pregado. Porque Deus garante, Ele é o gerente da missão. Terceira coisa que quero destacar, irmãos, é que a missão, ela sempre visou a formação de uma comunidade. Perceba que, irmãos, Adão foi o primeiro em sua casa a se relacionar com Deus. O texto que vemos, nós vemos um relato mais condensado da criação do homem. Nós vemos que Deus cria macho e fêmea, dá a ordem, tudo bem. Mas no capítulo 2 do Gênesis, há um relato mais detalhado. E nesse relato mais detalhado, irmãos, nós vemos que existem algumas ordens que foram dadas quando a mulher não tinha sido criada. Deus deu algumas ordens a Adão, por exemplo, a partir do versículo 15. Deus pôs o homem no jardim para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, Eva depois tomou ciência dessas ordens por meio de Adão, possivelmente. Ou seja, Adão transmitiu a Eva a mensagem do Senhor, as ordens de Deus. Ele comunicou a elas, ele fez uma mediação, né? Ele foi como um profeta naquele momento. Mas, irmãos, o interessante aqui também, irmãos, é que quando o texto bíblico diz que Deus colocou o homem no Éden para lavrar e guardar, algo muito interessante. As palavras hebraicas aqui traduzidas como lavrar e guardar, elas são empregadas abundantemente com referência ao sacerdócio. Se os irmãos verificarem, por exemplo, Números capítulo 3, versículo 7, os irmãos verão que lá fala de guardar. Fala que os sacerdotes, aqueles descendentes de Levi, eles deveriam ter o cuidado de guardar, de ter a guarda da congregação, administrar. As mesmas palavras hebraicas aparecem lá. Irmãos, ao que parece, Adão, ele tinha uma função ali sacerdotal.
Adão, ele exerceu também uma função profética de alguma forma, mas quando nós vamos lá para a construção do templo e vemos lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 18, o versículo 29 também, eu quero ler com os irmãos, 1 Reis, capítulo 6, quando o templo é construído, Salomão está edificando o templo. Versículo 18 do capítulo 6, 1 Reis, diz assim: e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro. Havia desenhos entalhados nas paredes de flores abertas. O versículo 29 agora, versículo 29 diz assim: e todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins. E de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Veja, havia palmeiras, flores abertas. A impressão que eu tenho é que o templo fazia alusão ao Éden. No templo havia imagens de querubins. E no Éden, depois da queda do homem, nós vimos que há querubins, Gênesis 3, 24. As palavras ligadas ao sacerdócio também são aplicadas a Adão. E pensando na missão como a expansão da adoração no mundo, irmãos, veja, ao que parece, o Éden, porque era o local onde Deus se relacionava com o homem, o Éden, irmãos, era como se fosse um santuário. E o que Deus queria, irmãos, é que o santuário dele fosse expandido por toda a terra. Porque, irmãos, não existe santuário sem pessoas. Havia pessoas no Éden, não havia paredes, mas ali estava um homem e uma mulher em comunicação com Deus, adorando a Deus, falando da mensagem de Deus, procurando observar a palavra de Deus. Então Deus queria que isso se expandisse por todo o mundo. Essa é a nossa missão, irmãos, expandir o santuário do Senhor, de modo que toda a terra se torne cheia da sua glória. E o que chama a atenção é que Deus dá essas ordens a Adão, mas em seguida ele diz que não era bom que Adão estivesse sozinho. Porque, irmãos, o propósito de Deus sempre foi que a adoração fosse comunitária. Ela tem o seu lado individual, mas o propósito de Deus sempre foi formar uma comunidade de adoradores, encher a terra de adoradores. Por isso que começa com uma família. Por isso que depois Deus ele cria um povo para si, o povo de Israel, estabelece um templo para que esse povo se reunisse, dá mandamentos ao povo que mostra a importância do aspecto comunitário da vida na relação com Deus. Ele diz em Deuteronômio 16 que todo varão deveria ir 3 vezes ao ano no templo, todos os homens, para a celebração de 3 festas anuais, eles deveriam estar juntos. Mas como nós desprezamos, muitas vezes, irmãos, esse aspecto da vida cristã. A comunhão destacada em Atos 2,44. Veja, nós valorizamos muito mais o aspecto individual da adoração. Porque a nossa sociedade contemporânea ela é individualista. A nossa ideia de amor, por exemplo, a nossa ideia contemporânea de amor romântico, ela é autocentrada. Nós achamos que quem nos ama de verdade, vai nos aceitar como nós somos e vai fazer aquilo que nós gostamos para nos agradar. Mas Deus nos ama e Ele não faz o que nós gostamos para nos agradar. Ele não nos aceita como nós somos. E como isso nos faz pensar? Irmãos, C.S. Lewis, no livro O Problema da Dor, ele faz uma comparação entre a nossa relação com Deus e a nossa relação com os animais. Ele diz o seguinte: quando nós decidimos criar um cachorro, pegar um cachorro, trazer para o nosso lar, nós já nos decidimos também a direcionar amor para aquela criatura. Mas do jeito que ela chega, a gente não consegue amá-la plenamente. Porque o cachorro,
ele chega na sua casa, ele vai querer fazer as necessidades onde não deve, no meio da tua sala. O cachorro, ele vai querer roubar sua comida. O cachorro, ele vai colocar a língua dele na sujeira e depois vai querer te lamber. O cachorro não vai querer tomar banho. Então o que você faz? Você vai adestrá-lo. Mas por que você vai adestrá-lo? Para corrigir esses maus hábitos, mas principalmente porque você quer amá-lo mais. Você quer torná-lo mais amável. Aí, mas se o cachorro fosse um ser humano e fosse um teólogo, ele ia falar assim, poxa, mas esse meu dono, ele está ferindo a minha liberdade. Ele me faz fazer coisas que eu não quero fazer. Ele não me deixa fazer o que eu gosto de fazer. Ele está me oprimindo. Mas, irmãos, depois que o cachorro passa anos com seu dono, ele se habitua com isso. Se ele fugir de casa, irmãos, ele não sabe nem mais atravessar a rua. Ele não sabe mais viver fora do seu lar, fora dessa condição, porque ele passou a gostar disso. Ele passou a amar o seu dono, e o seu dono passou a amá-lo mais. Irmãos, Deus faz assim conosco. Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, irmãos, mas nós não estávamos prontos. Nós queríamos fazer coisas que desagradavam a Deus, e por vezes ainda queremos. Nós estávamos mais interessados, e às vezes ainda estamos, em buscar a glória particular e não a glória de Deus. Então Deus começa a nos moldar. Ele vai nos aperfeiçoando, mas Ele começa a nos aperfeiçoar por quê? Porque Ele quer nos amar mais. Porque Ele nos ama e quer nos tornar mais amáveis. Então Ele começa a trabalhar em nós, e esse é o processo de aperfeiçoamento. Ele vai nos moldando, irmãos, e a igreja tem um papel fundamental nesse processo. Essa comunidade de adoradores, irmãos, é importante, porque é a oportunidade, irmãos, que nós temos de exercitar as maiores virtudes cristãs. É no meio da igreja, irmãos, que alguém vai errar com você, e você vai ter oportunidade de perdoar. Quantas vezes, pastor? Até 7, 70 vezes 7. Não importa. É nesse contexto, irmãos, que um vai estar trabalhando mais e o outro vai estar simplesmente numa relação íntima com o Senhor, como vemos o exemplo de Marta e Maria. Irmãos, e os conflitos vão acontecer como naquela ocasião, que mesmo sendo irmãs, uma acusa a outra de estar furtando o tempo do serviço. Mas, irmãos, é nesse ambiente que nós vamos amadurecer. Vamos aprender a resolver os nossos conflitos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos da igreja também. Porque nós não somos cachorros. O exemplo do cachorro é apenas uma comparação. Nós não somos cachorros. Nós somos humanos. E como seres humanos, não é bom que vivamos só. Deus falou isso no Éden. Deus, Ele instituiu a sua igreja, porque o propósito inicial, o propósito lá no princípio, era uma comunidade de adoradores. Esse é um fundamento da missão. Irmãos, o propósito sempre foi esse, irmãos. A formação de uma comunidade. Porque Deus quer que nós olhemos para fora de nós mesmos. Paremos de olhar apenas para o nosso eu, para as nossas vontades e nossas necessidades, e olhemos para os outros. E nos unamos nessa comunhão, nessa adoração coletiva, entendendo a importância, irmão, de estarmos cultuando juntos. De estarmos nessa sintonia amorosa, quando aquilo que cantamos reflete aquilo que nós vivemos. É desse jeito que nós precisamos cumprir a missão, entendendo que Deus é o princípio e o fim da missão, entendendo que nós somos agentes dessa missão, mas sobretudo entendendo que a missão visa e sempre visou a formação de uma comunidade de adoradores. De outra maneira, não há missão. Precisamos pôr em prática cada um desses princípios. Porque, do contrário, podemos estar na contramão da missão. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos refletir sobre a tua santa palavra, Pai. Sabemos que
nada somos e nada merecemos, e tudo que somos é pela graça do Senhor. E por isso, Deus, nós te agradecemos, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe do lamaçal do pecado, Pai, e nos fez povo teu, ovelhas do teu pastorado. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada servo teu que aqui se encontra. Obrigado por esta igreja, Pai, que completa 83 anos, com a certeza de que até aqui, ó Deus, a missão foi cumprida, uma vez que essa igreja permanece. Mas nós rogamos ao Senhor que tu continues a guiá-los, a dirigi-los no cumprimento da missão, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.